A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Vamos para mais um devocional diário no dia de hoje. 10 minutos de graça, 10 minutos ouvindo a palavra do Senhor. E o título do nosso devocional de hoje é Guerra Mundial Z. E logo você vai entender por que nós usamos esse título hoje, que é o título de um filme muito conhecido, Guerra Mundial Z, com o ator Brad Pitt. Nós vamos entender como um filme nos comunica de maneira subjetiva algumas verdades da palavra de Deus. É muito comum e provavelmente todos nós já assistiram algum filme desses que mostra, que retrata o que nós chamamos, o que Hollywood costuma chamar de apocalipse zumbi. Nós vamos entender no dia de hoje que nós vivemos num verdadeiro apocalipse zumbi. O texto de hoje está no livro de Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Nós já lemos esse texto em outro estudo, em outro devocional, mas a palavra do Senhor ela se renova a cada dia e a cada dia ela nos comunica algo novo, algo diferente. Ela se renova dia após dia. Um dos milagres da palavra de Deus e uma das coisas que testifica de que a Bíblia é a palavra de Deus é que ela se renova a cada dia. Vamos para o nosso texto de hoje, então, o livro de Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, o apóstolo Paulo ele escreve à igreja que estava em Éfeso. Paulo ele comunica algumas verdades das Escrituras, algumas verdades para aquela igreja. E uma das coisas que Paulo retrata, que Paulo relata, quando ele escreve à igreja de Éfeso, é que ele fala sobre a velha condição e a nova condição daquele povo. Paulo diz, olha, antes vocês estavam numa condição de morte. Vocês estavam numa condição de morte, não havia vida em vocês. E Paulo diz, olha, agora Deus vivificou vocês, Deus resgatou vocês da morte e Deus trouxe vocês de volta para a vida. Percebam, o homem na condição de morte, ele não está completamente morto, ele ainda se movimenta, ele ainda tem ações. Aparentemente, numa perspectiva humana, ele está vivo. Mas numa perspectiva espiritual, o homem sem Deus, ele está morto, porque a Bíblia nos ensina que o espírito dele está morto. E se o espírito está morto, esse homem nessa condição de morte espiritual, ele vive guiado pela sua alma, pelos seus desejos, pelas suas paixões, pelas suas emoções. Então, assim como aqueles zumbis que são chamados de mortos-vivos, eles não estão totalmente mortos, mas eles também não são considerados vivos. Eles são um ser híbrido. Eles são uma mescla de vida e de morte. Assim também o homem sem Deus, ele é um morto-vivo. Porque se o espírito dele está morto, a metade dele está morto. Em que pese ainda haver vida, ainda haver fôlego de vida na carne, no corpo físico, mas ele também é um morto-vivo. Ele também é um zumbi ambulante. E sabe o que nos chama a atenção? É que em qualquer filme de apocalipse zumbi, nós vemos que aquele morto-vivo, aquele ser, ele ainda preserva alguns instintos dos mais primitivos. Ele ainda tem um senso de sobrevivência, ele quer sobreviver. E dentro desse instinto de sobrevivência, uma das necessidades, ou talvez a maior necessidade humana, básica, seja de se alimentar. E aqueles zumbis, eles não são capazes de reconhecer os seus pais, não são capazes de reconhecer esposa, marido, filhos, amigos, pessoas que eles amam. Nesse instinto de sobrevivência, nesse instinto de se alimentar, eles são capazes de ferir e de até matar
até mesmo pessoas que eles amam. Isso te lembra alguma coisa? Porque nós, quando estamos na condição de morte espiritual, nós, quando somos mortos-vivos, na maioria das vezes, nós machucamos e ferimos. Em alguns casos, até levamos à morte. Principalmente aquelas pessoas que estão mais próximas de nós, aquelas pessoas que nós mais amamos. Quando estamos mortos, quando somos governados pela nossa alma, pelos nossos desejos, pelas nossas paixões, a tendência é que durante esse processo de se alimentar do pecado, a tendência é que nós machuquemos justamente aquelas pessoas que mais nos amam e aquelas pessoas que nós mais amamos, aquelas que estão mais próximas de nós. E é por isso que quando estamos nessa condição de verdadeiros zumbis, de mortos-vivos, nós tendemos a ferir os nossos pais, os nossos filhos, o nosso cônjuge, os nossos amigos. Porque como Paulo diz, lá no capítulo 2 de Efésio, nós andávamos segundo o curso deste mundo, de acordo com a vontade da nossa própria carne. Percebe como um filme, uma produção de Hollywood, nos comunica algumas verdades da palavra de Deus? Mesmo que de maneira não intencional, mas nós conseguimos ver a similaridade entre os filmes de apocalipse zumbi e aquilo que a palavra de Deus nos ensina, a realidade da palavra de Deus sobre a condição daqueles que não estão em Jesus Cristo. Paulo diz que antes eles estavam mortos e serviam às suas próprias vontades, mas agora estão vivos e são capazes de obedecer a Deus. Paulo diz que antes eles eram filhos da ira, inimigos de Deus, mas agora são filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo. São irmãos de Cristo e são irmãos em Jesus Cristo. Sabe algo interessante que nós vamos tratar daqui a pouco, que acontece no filme? Olha, todos estão buscando uma cura. Existe um apocalipse zumbi, a terra está sendo destruída, a terra está sendo tomada por mortos-vivos, e esses mortos-vivos, nos seus instintos mais primitivos, eles estão machucando pessoas, eles estão destruindo coisas. Olha como isso é real e verdadeiro. Os mortos-vivos, na sua ânsia pelo pecado e na sua falta de condição de ter apreço até mesmo por aqueles a quem eles amam, acabam causando feridas, acabam causando destruição e acabam causando mortes. E durante aquele filme, durante aquela produção, o ator principal, interpretado ali pelo ator Brad Pitt, o personagem principal, ele percebe que os mortos-vivos passam direto por algumas pessoas e não atacam essas pessoas. E no decorrer do filme, ele descobre que essas pessoas que não são atacadas, elas estão acometidas de algum tipo de doença grave, um câncer, uma tuberculose, algum tipo de doença que faz com que eles não se tornem hospedeiros, faz com que eles não se tornem hospedeiros satisfatórios para aquele vírus que causa aquela condição de mortos-vivos. Existe naquelas pessoas um tipo de fraqueza, uma espécie de fraqueza, algo que faz com que elas não se tornem atraentes para a contaminação. Lembre-se disso. Nós vamos falar sobre essa condição de fraqueza daqui a pouco. O que nós aprendemos com o texto? Nós aprendemos que o estado original do homem é de morte espiritual. Nós aprendemos que o homem, ele já nasce, a palavra de Deus nos ensina isso, que o pecado de Adão, ele trouxe consequências, e a pior delas foi a morte espiritual. O apóstolo Paulo nos diz que por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos, e por isso todos pecaram. A palavra de Deus nos ensina que o pecado de Adão trouxe morte espiritual não só sobre Adão, mas sobre toda a sua descendência. E toda a descendência de Adão, todos aqueles que nascem após Adão, já nascem contaminados por esse vírus.
Todos aqueles que nascem após a queda do homem já nascem numa condição de mortos-vivos. No estado de morte, somos incapazes de obedecer a Deus, vivendo para satisfazer nossas próprias vontades. Somos como aqueles zumbis mortos-vivos, vivemos para satisfazer as nossas próprias vontades, vivemos para satisfazer os nossos instintos mais primitivos. Não somos muito diferentes daqueles zumbis. Nossa natureza caída nos escraviza e nos torna amantes do pecado. Assim como aqueles mortos-vivos das produções de Hollywood. Eles vivem para satisfazer a sua necessidade de se alimentar. Assim também, o homem caído, o homem morto-vivo, o homem zumbi, ele vive para satisfazer as suas paixões, os seus desejos, os seus impulsos. Ainda que ele olhe para uma determinada situação, ainda que algo dentro dele diga para ele que aquilo é errado, que aquilo não convém, que aquilo trará consequências, às vezes para ele mesmo, e em alguns casos não só para ele mesmo, mas para outras pessoas. Ainda assim, o instinto, a emoção, a alma, os desejos, as paixões falam mais alto e ele pratica aquela ação. Aqueles que não foram vivificados são inimigos de Deus. Olha, essa é uma mensagem muito dura de se ouvir. Paulo fala aos Efésios que antes de serem vivificados, eles eram filhos da ira, estavam afastados de Deus, eram inimigos de Deus. Olha, nós não podemos nos enganar. Nem todos são filhos de Deus. Só são filhos de Deus aqueles que nasceram de novo. E eu quero te dar uma boa notícia. O novo nascimento é uma obra que o Espírito Santo faz em nós. Não vem da carne, não vem das nossas próprias obras, não vem das nossas ações, não é porque nós merecemos, mas é porque Deus, Ele é bom. Ele opera isso em nós. Nós nascemos de novo e agora nós deixamos de ser inimigos de Deus, nos tornamos amigos de Deus, nos tornamos filhos de Deus e irmãos em Jesus Cristo, herdeiros das promessas que estão na palavra de Deus. Quando reconhecemos nossa fraqueza e inabilidade em agradar a Deus, o Espírito de Deus opera em nós, nos leva de volta à vida e somos então livres verdadeiramente. Lembra do que eu falei que acontece no filme, na produção de Hollywood? Lembra que eu disse que o ator principal, o personagem principal, ele começa a perceber que naquela busca desenfreada por comida, os mortos-vivos passam direto por algumas pessoas? E no decorrer do filme ele descobre que aquelas pessoas que não são atacadas, aquelas pessoas que são invisíveis praticamente aos mortos-vivos, elas estão acometidas de alguma doença grave. Elas são fracas. Elas não são atraentes, não são interessantes. A cura, o que fez com que aquelas pessoas não fossem atacadas, era justamente a sua fraqueza, a sua inabilidade, a sua deficiência. Isso nos comunica, de forma direta, uma verdade sobre a palavra de Deus. Sabe quando nós alcançamos o novo nascimento? Sabe quando ele nos vivifica? Sabe quando nós nos tornamos fortes? Quando nós somos fracos. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Se torne fraco nesse dia. Sabe como você se torna fraco? Você se prostra diante de Deus. Você reconhece a majestade, a divindade, a soberania dele. E você diz para ele: Senhor, eu sou fraco, eu estou doente. Senhor, eu estou numa condição de morte. Senhor, eu entendi nesse dia que, na verdade, eu vivo como aqueles zumbis. Eu vivo como um morto-vivo. Me falta consideração, até mesmo por aquelas pessoas que eu amo. Senhor, constantemente eu tenho desagradado, tenho desobedecido, tenho ferido até mesmo aquelas pessoas que eu mais amo. Senhor, eu sou fraco, Senhor, eu sou débil, Senhor, eu sou completamente incapaz. Diga para Deus,
Deus, o Senhor diz que o seu poder, a sua força, se aperfeiçoa na minha fraqueza. Senhor, eu sou fraco. Opera em mim a sua força nesse dia. Senhor, traz-me de volta à vida. Eu não quero mais ser um zumbi, não quero mais ser um morto-vivo, mas eu quero viver em liberdade de vida. Eu quero viver para o Senhor. Se torne fraco nesse dia, se proste diante dele, e a força dele, o poder dele vai se manifestar na sua fraqueza. Entenda por que somos tão propensos ao erro. É porque ainda somos mortos-vivos. Entenda que somente Deus, através do seu Espírito, pode te conceder vida. O novo nascimento é uma obra feita 100% pela ação do Espírito Santo de Deus, não porque nós merecemos, mas porque Deus é bom. Reconheça sua incapacidade, vá a Deus em oração e peça a Ele a verdadeira vida. Para terminarmos, ainda na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5, Paulo nos diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Paulo mais uma vez reafirma que o homem, na sua condição original, na condição em que ele nasce, ele está morto espiritualmente, ele é um morto-vivo. E Paulo diz também que quando nós ainda estávamos mortos, quando ainda nós vivíamos para desagradar a Deus, quando nós ainda vivíamos para satisfazer as vontades da nossa própria carne, Deus nos vivificou, Ele nos trouxe de volta à vida. Sabe, Deus não te traz de volta à vida, Ele não te dá vida, Ele não te vivifica, Ele não coloca em você o Espírito Santo dele. Quando você melhora, quando você começa a praticar boas obras, Deus não faz nada para você como troca, em contrapartida daquilo que você fez para Ele, não. Mas Deus, Ele faz isso para você, porque Ele é riquíssimo em misericórdia. Ele faz isso em nós, quando nós ainda estávamos mortos. Creia nessa palavra, receba essa palavra, não só na sua mente, mas no seu coração. Creia que aquilo que Deus vai fazer na sua vida, nesse dia de hoje, não é por aquilo que você tem feito, nem pelas suas boas obras, nem por você ser uma boa pessoa, mas por aquilo que Deus é. A Bíblia diz que Ele é riquíssimo em misericórdia e Ele também é riquíssimo em graça. Que você reconheça a sua incapacidade nesse dia, que você se abra para receber o poder de Deus na sua vida, a força dele, que Deus venha te trazer de volta à vida, para que você viva uma vida plena, em nome de Jesus Cristo, que Deus te abençoe.